Fala, fiel, beleza? Fabi Nagarashi passando aqui mais uma vez. Dessa vez a gente vai analisar a 9ª rodada do Brasileiro Feminino. Dessa vez o Corinthians foi lá pro estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, enfrentar o Botafogo. Então vamos lá. Antes de fazer essa análise, já quero pedir para vocês deixarem o like, compartilhar com todo mundo aí que gosta do futebol feminino, gosta de acompanhar o futebol feminino, gosta da Rádio Coringão. Então é isso, é nóis. Vamos começar com essa análise depois que você der o seu like. Bora lá? Vamos lá então. A análise dessa partida foi uma partida com pouca criatividade, realmente. O Botafogo era uma equipe de menor expressão que o Corinthians no futebol feminino. Então, logicamente, o Botafogo veio com o bloco mais baixo, se apoiando realmente na defesa e nos contra-ataques para gerar algum perigo para o gol do Corinthians. No primeiro tempo, realmente conseguiu levar algum perigo, sim. Teve uma bola cara a cara com a Kemi, ele teve a chance de fazer 1-0. O Corinthians realmente não consegue criar pelo meio de campo. Muitas tentativas em bolas longas, muitas tentativas com as pontas, que dessa vez foi Gabi Portillo e a Tamires do lado esquerdo, a escolhida. Então foi um jogo com pouca criatividade pelo meio, sempre se apoiando o Corinthians muito em finalizações de fora da área e bolas paradas. E foi assim que saiu o gol da Jennifer no meio do segundo tempo. Mas vamos começar do começo, calma lá. O primeiro tempo foi um primeiro tempo bem morno, sim. Um primeiro tempo sem grandes chances. A principal chance, aliás, foi a do Botafogo, cara a cara com a Kemily. A jogadora do Botafogo conseguiu perder o gol, né? Então foi num contra-ataque, elas bem postadinhas numa linha ali, quase de um 4-5-1 ou num 4-4-2, muito bem postadas taticamente. Como realmente as equipes que vêm dando mais trabalho pro Corinthians estão sendo bem postadas nesse nível. E o Corinthians tem que ficar muito atento, porque é um problema já contínuo nesse time, que é a falta de criatividade pelo meio. Dessa vez o Lucas Piscinato se apoiou no meio de campo com a Yaya como primeiro volante, a Duda Sampaio e a Vicky Albuquerque. Dessa vez ele deixou a Ju Ferreira um pouquinho no banco, mas colocou a Yaya, que é uma ótima escolha também, vem jogando muito bem pelo Corinthians. E foi uma ótima contratação do Corinthians, já veio sabendo o que tinha que fazer para tomar conta do meio de campo. É muito boa nos passes, mas não conseguiu jogar tanto, ter tanta aquela presença de meio de campo e ser tão expressiva como ela vinha sendo nos últimos jogos. Então, muito pela postura do Botafogo também de estar fechadinho, de jogar com as linhas muito baixas, o que permitiu que o Corinthians criasse pelas laterais, mas não tanto pelo meio, não chegasse tanto no meio e ter que abusar dos cruzamentos também. Fato é que o Corinthians abusa muito de cruzamentos e de bolas paradas. O Corinthians se apoia muito, e já não é desse jogo, não é desse começo de temporada. O Corinthians se apoia muito em cruzamentos, se apoia muito na qualidade técnica, que realmente ainda é superior aos outros times, aos outros clubes da Série A. Então o Corinthians está se apoiando bastante nessa diferença técnica que vem tendo com os outros times. É um fato que é arriscado, sim, mas o Corinthians tem uma diferença técnica. O Corinthians ainda sobra contra os times, tanto fisicamente quanto tecnicamente. As jogadoras sobram com os outros times. Então é bem difícil você falar algum time que realmente vai conseguir ganhar do Corinthians, mesmo o Corinthians se apoiando nessa qualidade técnica, não tanto na qualidade coletiva dos jogadores, na qualidade de um time. Então, é difícil, tanto que o Corinthians vem tendo resultados. Mas, se a gente deixar o resultado um pouquinho de lado, pensar em desempenho, que é o que a gente está analisando, que é o desempenho do Corinthians na partida, é um desempenho ruim. É um desempenho que deixa a desejar. Não é ruim, digamos assim. Perdão aqueles que falam. Mas não é ruim, mas deixa a desejar. Porque é um time que a gente olha as jogadoras, olha o time, e se você analisar, o Corinthians pode mais. Esse time do Corinthians realmente pode mais. Pode criar mais pelo meio de campo. Muitas vezes se apoiando em passes mais rápidos pelo meio, mais movimentação pelo meio de campo. A Vicky Albuquerque vim buscar mais a bola, a Duda Sampaio vim buscar mais a bola, e a Yaya, que foi escolhida como a primeira volante, ou a Ju Ferreira também, vim buscar mais a bola, e também as três do meio de campo se apoiarem mais. Talvez as laterais também apoiarem mais a criação pelo meio,
em vez de só lançar bolas diretas para as pontas. A Gabi Portillo é ótima, ela é muito boa, mas não vem fazendo jus à qualidade que tem muito nessas partidas. Então, é porque ela consegue pegar essa bola lançada, mas ela não tá num contra um. Ela consegue pegar essas bolas lançadas, mas muitas vezes ela tem a dificuldade na criação. Por quê? Porque os outros times vêm num bloco muito baixo. Então é um problema que o Corinthians tem que sanar, mas não é um problema que vai deixar o resultado de vir. Não é um problema que vai tirar uma vitória do Corinthians. Muito porque o Corinthians tem uma qualidade técnica muito superior. É fato que a carga humana do Corinthians é muito superior física e tecnicamente contra as outras equipes. Mas o Corinthians é um time que pode melhorar, pode estar um patamar acima. Talvez, se você pega um dia em que um time, por exemplo, o jogo 0-0 contra a Ferroviária, foi um jogo dificílimo para o Corinthians, porque a Ferroviária se apoiava nesse bloco baixo e saía muito bem para atacar o Corinthians. Saía muito organizado para atacar o Corinthians. Então o Corinthians faz pouco, talvez pensando em desempenho, não pensando em resultado. Porque em resultado, isso é claramente, o Corinthians está invicto, teve apenas um empate, que foi esse contra a Ferroviária de 0-0, mas está invicto. Mas se você pegar um dia em que o Corinthians tente, que foi como foi esse jogo contra o Botafogo, o Corinthians tentou muito, teve muitas chances, e o time do Botafogo, ou outro time, tiveram um dia inspirado, e conseguiu um contra-ataque, como o Botafogo conseguiu no primeiro tempo, só não fez o gol. Mas talvez, se fizer o gol, o Corinthians sai atrás. Não sei como o Corinthians reage. Tem capacidade técnica para reagir? Muita, demais. Mas talvez a organização tática falte um pouco. Então o Corinthians tem material humano e precisa de mais organização tática, precisa de mais variedades ofensivas, para talvez melhorar essa qualidade técnica, elevar o nível técnico que o Corinthians está tendo agora. Então, nesse jogo contra o Botafogo, foi um jogo sim, em que o Botafogo veio com o bloco muito baixo, o Corinthians conseguiu fazer os 2-0 no segundo tempo apenas, mas antes disso sofreu alguns contra-ataques que talvez o Botafogo pudesse fazer 1-0 e talvez complicaria mais a vida do Corinthians. Mas fato é que o Botafogo não conseguiu fazer os gols que teve por fazer, e o Corinthians fez os gols. No segundo tempo, porque é onde o time adversário está mais cansado, o Corinthians consegue fazer essa qualidade técnica se sobrepor. Então o Corinthians consegue achar as linhas, e foi numa bola parada, num rebote ali de escanteio, que a Milene chuta, a zagueira rebate e a Jennifer tá ali dentro da área para fazer o que a centroavante sabe fazer de melhor, que é colocar a bola para dentro, e isso ela é especialista. O segundo gol já foi nos acréscimos do segundo tempo. O jogo já no finalzinho, o Botafogo já não tinha mais forças para tentar um empate, e a Fernanda no lançamento direto, aí sim, a zaga cansada já, a Fernanda chuta com a perna direita, que é a melhor dela, chuta no ângulo da goleira e consegue fazer um golaço, consegue superar a zagueira e a goleira e fazer um golaço, e selando assim os 2-0. Mas foi um jogo complicado, e que se talvez o Botafogo tivesse aproveitado as chances, complicasse mais ainda para o Corinthians. Mas a gente não pode deixar esperar esperar o outro time ser melhor, o outro time estar melhor naquele dia que o Corinthians. Aí o Corinthians tem que sempre ter a gana de ser melhor. Então é isso, o Corinthians precisa achar a cura desse problema, sanar esse problema que vem tendo no meio de campo, principalmente a criação no meio de campo, talvez trazer mais uma jogadora para acrescentar nesse meio, e não tanto lançar as bolas diretamente para as pontas. E talvez esse esteja sendo o maior problema do Corinthians, os outros times estarem com um bloco muito baixo e o Corinthians não ter a criatividade para saber fazer, para saber furar esse bloco. É isso, se você gostou, já dá o seu like, compartilha aí com todo mundo. É nóis. A próxima rodada, Corinthians e São Paulo, já no domingo, 11 horas da manhã, na Neoquímica Arena. Nos vemos lá, transmissão da Rádio Coringão. É nóis, vai Corinthians!